Fazendo tantas vítimas num curtíssimo espaço de tempo, é natural que o Robespierre, ao longo de sua trajetória como líder da Revolução, tenha acumulado uma quantidade bem grande de inimigos. Uma parte desses inimigos estava bem perto dele, estavam presentes ali na convenção, eram notórios políticos, deputados, aguardando apenas um momento para puxar o tapete do incorruptível. Uma outra parcela de políticos estava bem distante da convenção. Eram anônimos que detestavam Robespierre e que também apenas aguardavam o momento exato para poder se manifestar. E um desses anônimos, desses opositores de Robespierre, foi autor dessa gravura. Olha bem para ela. Repare bem. Ela é uma gravura que, que desenha bem aquele momento macabro. A começar por esse horizonte formado ali por dezenas de guilhotinas. Se você olhar direito, em cada uma dessas guilhotinas você tem ali uma letra. E essa letra representa o tipo de pessoa que foi guilhotinada, que ia desde aristocratas, passando por militares, jornalistas metidos com monarquismo, especuladores, pessoas que sonegavam impostos, enfim, é uma variedade muito ampla de pessoas que foram parar na guilhotina. Um pouco mais à frente, ali do lado direito, em forma de pirâmide, você tem um crematório. E nesse crematório está escrito ali: aqui jaz toda a França. No alto do crematório, quase como uma ironia, ele tem um barrete frígio que está pregado numa lança. E esse barrete frígio, olha com atenção ali em cima, esse barrete frígio faz às vezes de uma chaminé. Você pode até notar aqui uma fumacinha em cima. E para quem não sabe o que era o barrete frígio é um boné que era utilizado no antigo Império Romano pelos escravos recém-libertos. E esse boné ele foi reutilizado, reinterpretado, bem ao gosto do neoclassicismo pelos revolucionários, como um símbolo da liberdade. Ainda olhando a imagem do autor desconhecido, no primeiro plano você vê a parte principal dessa gravura. Você tem ali o Robespierre sustentando, segurando a corda que segura a lâmina, e ele está prestes a guilhotinar o Henri Sanson, que era o carrasco oficial de Paris. E tem um dado curioso nessa imagem. Se você olhar direito, o Robespierre está muito bem vestido, que era uma característica dele. Vários biógrafos ressaltam essa coisa do Robespierre estar sempre bem arrumado, sempre elegante, vestido à moda da aristocracia, o que parece ser um paradoxo, já que o Robespierre era o líder dos jacobinos e fazia a oposição extrema ao que representava a aristocracia. E essa imagem, ela de certa maneira representa o momento mais delicado da trajetória política do Robespierre. Porque quem escreve sobre Robespierre, quem fala sobre Robespierre, sempre ressalta o fato de que o Robespierre era um político muito sagaz, um político que tinha uma capacidade de ler o cenário, de perceber as mudanças. E mais do que isso, o Robespierre, por ter essa capacidade de ler as mudanças, ele analisou a Revolução Francesa até o ponto em que ele ascendeu ao poder e percebeu que a Revolução Francesa foi marcada por marchas e contramarchas. E uma vez chegando ao poder, é fundamental você centralizar este poder em suas mãos, de preferência comandando, controlando o monopólio da violência. E essa foi a principal e mais terrível característica dele, porque ao monopolizar a violência, ao centralizar esse poder, o Robespierre desencadeou uma perseguição insana aos seus inimigos, o que caracterizou o que nós chamamos de terror. Só que nessa gravura, ele tenta representar o maior erro político do Robespierre,
o que lhe custou muito caro. Porque o Robespierre, num dado momento, começou a guilhotinar na própria carne. Ele começou a perseguir lideranças importantes dos jacobinos, como o Danton, como o Herbert. E quando essas pessoas começaram a ser guilhotinadas, isso gerou um isolamento político do Robespierre que o deixou muito vulnerável. E vulnerabilidade para um cara que tinha tantos inimigos foi determinante na sua queda, né? Quando no dia 9 do Thermidor, ou 27 de julho de 1794, o Robespierre foi vítima de um golpe. Ele foi derrubado. E os caras que derrubaram Robespierre, os deputados que organizaram o golpe, que passaram a ser chamados de Thermidorianos, era o grupo mais abominável da Revolução Francesa. Era uma galera que o tempo inteiro não tinha engajamento ideológico algum, né, que dançava conforme a música, e quando a música tocou lá do lado direito com os girondinos, eles não tiveram problema nenhum em fechar com os girondinos. Quando a música foi tocar para o lado esquerdo com os jacobinos, idem, essa galera fechou com os jacobinos. Portanto, era uma galera que tanto era chamada de pântano, porque fedia, porque por falta de escrúpulos, de ideologia, por serem, na verdade, um bando de oportunistas. E a partir da queda do Robespierre, esses caras passaram a tocar a música. E no momento em que eles assumiram o comando da revolução e o comando do país, a primeira providência que eles tomaram foi moldar o país à sua imagem e semelhança. E nessa reconstrução da nação, uma das primeiras providências foi eliminar as principais lideranças, a começar pelo próprio Robespierre, que foi guilhotinado, né? E junto com Robespierre, vários outros jacobinos, vários outros líderes políticos. Uma vez livre dessas lideranças e automaticamente livres do terror, esses caras passaram a redigir uma Constituição que ficou pronta em 1795. E essa Constituição, a Constituição de 1795, ela dividiu o poder executivo na mão de 5 diretores. Daí o nome da nova fase da Revolução Francesa ser chamada de diretório. E essa divisão em 5 diretores que se revezavam anualmente dialogava com esse cara, dialogava com Robespierre. O medo deles era que houvesse uma nova concentração de poder e que essa concentração de poder possibilitasse a ascensão de um novo Robespierre. Quanto ao legislativo, eles vão adotar um sistema bicameral, ou seja, eles vão dividir o poder legislativo em 2 câmaras, a Câmara dos 500 e a Câmara dos Anciãos. E a eleição para esses deputados seguia os critérios censitários, só quem comprovasse renda poderia participar do jogo político. E ao fim e ao cabo, né, redigida a Constituição, eles previram para o ano seguinte eleições. E na cabeça desses termidorianos, de quem acabaram de assumir o poder na França, o principal objetivo, no final das contas, era trazer de volta a estabilidade, era sepultar, apagar, encerrar a Revolução Francesa. Só que encerrar a Revolução Francesa não era um troço fácil, não era simples, porque mesmo tendo sido eliminados os jacobinos e mesmo sem os girondinos que foram eliminados no governo do Robespierre, sobraram algumas dissidências que eram dissidências de extrema direita e de extrema esquerda. Na extrema-direita estavam os ultraconservadores, um grupo que queria o retorno dos Bourbons, os caras que queriam apagar a Revolução Francesa, os caras que queriam de volta o antigo regime. E na extrema-esquerda, comandado por um sujeito chamado Graco Babeuf, os caras queriam aprofundar ainda mais a Revolução com um plano de trazer a igualdade à tona por meio de uma ditadura que garantisse a igualdade plena. Ou seja, trazer a estabilidade era quase impossível, era muito difícil. E esse era o plano dos caras. E temendo que um desses grupos extremistas pudessem ganhar as eleições que estavam previstas para o ano seguinte, especialmente os ultraconservadores da extrema-direita, os membros da convenção responsáveis pela redação da Constituição, eles tiveram uma ideia. Eles aprovaram uma lei que garantia a eles
cerca de 2/3 das cadeiras. Ou seja, 2/3 das cadeiras iam ser ocupadas pelos mesmos deputados para poder garantir a permanência deles no poder. Cara, quando essa lei foi aprovada, dentro de um cenário de grandes expectativas para as eleições que estavam por vir, isso gerou uma insatisfação generalizada, tanto da extrema esquerda, mas principalmente da extrema direita, dos ultraconservadores, que tinham esperança de alcançar um número significativo de cadeiras como deputados nesse legislativo. E isso gerou uma manifestação que tomou as ruas de Paris, e uma manifestação que ganhou corpo e começava a marchar na direção do Palácio das Tulherias, o centro do poder, a sede do poder. E como na última vez que o povo foi para as ruas, na última vez que teve uma manifestação dessa natureza, o que aconteceu foi a queda da Bastilha, dessa vez os deputados que estavam no poder pensaram, se houver uma nova queda da Bastilha, quem vai cair somos nós. Então é preciso conter essa manifestação. E essa manifestação, ela aconteceu no dia 13 do Vindemiário, no calendário dos revolucionários, e no dia 5 de outubro. E essa manifestação, ela não foi muito importante para a própria Revolução. Ela foi importante para o nosso personagem, para o Napoleão Bonaparte. Porque, como vocês viram na última vez que nós o encontramos, o Napoleão Bonaparte estava em Toulon, havia feito um trabalho excepcional, foi promovido de tenente a general, general que era a patente mais alta do exército, e essa ascensão de Napoleão, essa promoção de Napoleão, ela tem 3 explicações. A primeira dessas explicações está ligada ao fato, e eu acho que eu falei isso no outro vídeo, dos generais da França terem saído da França, fugido da França, porque a maioria desses generais, eles eram oriundos do antigo regime. E no antigo regime, essas patentes mais altas eram reservadas para os filhos da aristocracia. Portanto, esses generais eram vítimas ou alvo preferenciais dos revolucionários mais radicais. Então os caras meteram o pé, muitos deles se juntaram aos emigrados. E ao meterem o pé, sobraram vagas, começaram a surgir vagas que proporcionaram a ascensão de militares da geração de Napoleão. Todos eles com essas idades, 23, 24, 25 anos. E é uma geração brilhante de generais, tão competentes quanto o próprio Napoleão Bonaparte. Só que existe um segundo ponto que nós não podemos negar. O segundo ponto que justifica a ascensão de Napoleão à patente de general é o seu talento. O que ele fez em Toulon, na batalha para tomar e expulsar os ingleses, foi algo digno de nota, foi algo digno de um grande general, de um general competente. E por isso mesmo, de acordo com os ideais da Revolução Francesa, que pregavam a meritocracia, ele merecia ser promovido. O terceiro ponto, que é o que interessa para essa aula, foi a sorte. Na Batalha de Toulon estavam presentes membros das lideranças jacobinas, em especial o irmão do Robespierre, o que faz com que Napoleão tenha se tornado um general, mas com uma sorte política, um general associado aos jacobinos. E quando o Robespierre caiu e várias lideranças jacobinas foram presas, algumas executadas, o Napoleão estava entre elas. O Napoleão chegou a ser preso, o Napoleão chegou a temer pela própria vida. No entanto, o novo grupo que assumiu o poder tinha uma visão oportunista, tinha uma visão utilitária das pessoas. E como a França ainda estava em guerra, não era de bom tom sair guilhotinando tudo quanto é general, ainda mais generais talentosos como Napoleão Bonaparte. E foi justamente um sujeito, um político importante, um dos diretores, chamado Paul Barras. O Paul Barras foi o cara que pegou o Napoleão, chamou o Napoleão, convocou o Napoleão. Porque conhecia, o Paul Barras é um típico membro da planície, é um típico termidoriano. É um cara que transitou em todos os lados durante a Revolução Francesa. E ele sabia do talento do Napoleão e ele convoca o Napoleão para reprimir aquelas manifestações que estavam acontecendo nas ruas de Paris e que se direcionavam para as Tulherias. E como o Napoleão ele era um mestre em artilharia, e também um profundo conhecedor daquela cidade, ele nem precisou de mapas, né? Ele posicionou os seus canhões, e é curioso dizer o seguinte, que ele posiciona os canhões
de modo a empurrar os manifestantes para os jardins das Tulherias, dando a esses manifestantes a oportunidade de se dispersarem. Outro dado interessante e importante de uma certa lenda dourada que se formou na participação e na atuação do Napoleão no Vendimiário foi não só a forma como ele posicionou as tropas, mas esse posicionamento das tropas fez com que ele, mesmo tendo apenas 7.000 homens sob seu comando para dispersar uma multidão que era 4 vezes maior do que a dele, né? Além disso, ele ainda tem um outro dado, que é o uso da artilharia. O Napoleão posiciona os seus canhões e utiliza munições que não eram munições muito letais, como a metralha, como a lanterné e até tiros de festim. E essa lenda dourada meio que aponta para um Napoleão que tinha uma visão política muito arguta, um Napoleão que estava preocupado com a sua imagem, e por estar preocupado com a sua imagem, ele vislumbrava um futuro político que se tornava inviável se ele passasse a ser associado como um assassino, como se fosse responsável por um massacre. Por isso todo esse cuidado. Mas, tendo feito muitas vítimas do Vendimiário, como alguns documentos afirmam, chegam de 1.000 mortos, ou como ele próprio propagando essa lenda, dizendo que não passaram de 200 mortos, 200 ou 1.000, o fato é que o Napoleão se destaca, e ao se destacar, o Paul Barras, que tinha consciência dos problemas da França, que eram os mesmos do período mais intenso da Revolução Francesa, ou seja, ainda havia escassez de alimento, ainda havia inflação, ainda havia muitos gatilhos para insatisfações populares, como aquela que tomou a conta das ruas. Então, o Barras tomou uma decisão, ele decidiu que seria necessário aumentar a quantidade de soldados. E quando ele decidiu aumentar a militarização da cidade, ele convocou o Napoleão para ser o seu exército do interior. E isso é uma característica muito típica do Barras. Ao chamar o Napoleão e dar a ele um cargo de tanta importância, é como se ele quisesse que o Napoleão tivesse uma dívida de gratidão. E, de fato, esse cargo foi muito importante. É nesse momento que o Napoleão começa a enriquecer, começa a ganhar prestígio político, começa a circular nas altas rodas. E também foi nesse momento que ele faz um excelente trabalho, né? O Napoleão ele vai fechar os clubes jacobinos, ele vai expulsar os monarquistas do exército, das fileiras do exército, ele vai fazer um confisco das armas, ele vai melhorar a Guarda Nacional. Portanto, o trabalho dele como administrador do exército do interior é um trabalho muito bom. E quando ele começa a ganhar destaque, lembrando que ele vinha do exército, lembrando que havia instabilidade, que o poder estava em disputa, o Paul Barras estava atento a isso. E o temor é que, visando ali, prestando atenção na ganância do Napoleão Bonaparte, que era um cara ambicioso, que projetava de fato uma carreira política, o Barras pensava, eu tenho que manipular esse cara. E quanto mais ele tiver na minha mão, menos risco eu corro. E para poder manipular o Napoleão, ele vai lançar mão de uma estratégia que é fascinante e que vai colocar no caminho de Napoleão aquela que foi o grande amor da vida dele. E esse encontro de Napoleão e o grande amor da sua vida, a gente vai ver no próximo vídeo. Um abraço para vocês, fique bem.